Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao Palavra da Salvação. É a oportunidade que nós temos de confrontar a nossa vida com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso, ela dialoga com a história de cada um de nós. À luz da Palavra de Deus, vamos nos dispor mais uma vez para que a nossa vida seja o lugar da realização da vontade do Pai Eterno. Te convido, meu irmão, minha irmã, a, com a abertura do nosso ser, permitir que a luz da Palavra de Deus nos ilumine, para que sejamos também reflexo desta luz na vida das pessoas com as quais nós convivemos. Como é bom acolher a Palavra de Deus. É a declaração do amor do Pai Eterno por cada um de nós, através de seu Filho Jesus. Escutemos a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Por esse tempo, vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado. Então sim, jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje é bem curto, somente 2 versículos, mas tem muito a nos ensinar, sobretudo neste tempo especial que nós estamos celebrando, o tempo da Quaresma, onde algumas práticas piedosas são costume entre nós, entre elas o jejum, que é o tema do Evangelho de hoje. A princípio, parece haver uma tensão entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista, bem como os discípulos dos fariseus. Por isso que os discípulos de João vão até Jesus para lhe fazerem uma pergunta, a pergunta inicial desse trecho que nós ouvimos. Vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Esta é a questão colocada pelos discípulos de João a Jesus. Por que nós e os discípulos dos fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Obviamente, este era um costume muito forte naquele tempo. Bem como hoje, nós também precisamos ainda alimentar este costume, o jejum. E é muito importante para a gente, sobretudo para saber reconhecer que devemos ter um espírito de solidariedade com os mais fracos, com quem não tem o que comer, e crescer a nossa solidariedade. No entanto, a resposta de Jesus diante desta pergunta dos discípulos de João é uma resposta fascinante, cheia de simbolismo, que tem muito a nos ensinar. Como Jesus responde a esta pergunta? Por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Jesus responde com uma outra pergunta, que também é muito comum no Evangelho, justamente para ajudar as pessoas a fazerem uma reflexão sobre aquilo que elas mesmas estão perguntando. Por isso, Jesus responde com outra pergunta: podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está presente? Por que Jesus utiliza essa imagem do noivo, o pano de fundo matrimonial? Esta imagem sempre foi muito cara na Escritura. No Antigo Testamento, a imagem matrimonial, ela sempre esteve muito presente e é carregada de valor teológico, muito importante para compreender a relação do ser humano com Deus. Desde o Antigo Testamento,
para falar desta relação de Deus com o seu povo, a Bíblia utiliza esta imagem do matrimônio. Deus é o esposo e Israel, o povo, é a esposa, formando assim esta aliança, esta comunhão entre Deus e o seu povo. O esposo sempre fiel, a esposa, que é o povo de Israel, nem sempre fiel, mas o amor do esposo sempre possibilita esta reconciliação entre o esposo e a esposa. Agora Jesus, quando dá esta resposta aos discípulos de João, que perguntam por que os seus discípulos não jejuam, e Jesus diz que não podem os amigos estarem de luto enquanto o noivo está presente, justamente para representar que ele é o novo noivo, o Messias esperado, à espera da nova esposa, a nova Jerusalém, que é a Igreja. A presença de Cristo entre os seus discípulos é justamente a presença do Messias, o esposo esperado, que vem para selar a aliança eterna. É por isso que Jesus diz que enquanto o noivo está presente, então os convidados, os amigos não devem jejuar. É nesse sentido que a gente vai entender aquela expressão que o sacerdote utiliza na celebração da Eucaristia. Quando ele toma o pão consagrado em suas mãos, o eleva, apresenta à comunidade, convida a comunidade para esta alegria do banquete nupcial. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é este noivo. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Esta mesma imagem é Cristo, o Cordeiro, o noivo que vem ao nosso encontro e deseja estabelecer esta aliança. A Igreja é a nova esposa e ao encontrar-se com o esposo é motivo de muita alegria. É nesse sentido que Jesus diz, o noivo está presente. E enquanto o noivo estiver presente, os convidados não podem fazer luto. No entanto, Jesus aponta para o que vai acontecer com ele um pouco mais à frente. É o que diz o finalzinho do Evangelho. Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. O que significa essa expressão? Dias virão em que o noivo lhes será tirado. É porque Jesus sabe do seu destino. Ele deve subir a Jerusalém. Ali, em Jerusalém, ele será entregue nas mãos dos poderosos, dos chefes religiosos, e estes os conduzirão à condenação e à morte e morte de cruz. É por isso que Jesus alerta aqueles que ali estão, dias virão em que o noivo lhe será tirado. Então, nesses dias, jejuarão. É por isso que no período da Quaresma, a gente procura fazer este exercício do jejum, recordando justamente isso. O noivo nos foi tirado por causa da maldade do coração humano. Ele subiu ao Calvário, o condenaram, uma morte violenta, a morte reservada aos piores bandidos. Foi crucificado, entregou a sua vida ali na cruz. No entanto, ele ressuscitará. Por isso nós, ao celebrar este tempo tão importante da Quaresma, precisamos nos recordar disso. O noivo, Jesus, nos será tirado, mas só por um tempo, e depois ele retorna. Por isso faz todo sentido a gente fazer estas práticas de piedade, para recordar que nós, como seguidores de Jesus, o noivo, aquele que veio para estabelecer a aliança eterna, Deus e a humanidade selada no seu sangue, nós, pelo jejum, criamos solidariedade uns com os outros e somos fortalecidos para suportar também as angústias, as dores, as tristezas desta vida, com a consciência de que com Ele, o noivo, nós também participaremos da vitória do amor, o ressuscitado, que também nos faz participar da sua ressurreição. Por isso, meu irmão e minha irmã, alegremo-nos,
Cristo, o noivo, vem ao nosso encontro. E mesmo que por um instante ele nos foi tirado por causa da maldade do coração humano, mas a vida vence a morte. Renovemos nossa esperança, nossa força, nosso amor e deixemos que esta palavra que hoje nós ouvimos nos encoraje a realmente viver bem este tempo da Quaresma. Com o coração cheio de gratidão, queremos agora, com atitude de oração, nos dirigir ao Pai Eterno, com o coração cheio de alegria, porque o noivo, seu Filho, vem ao nosso encontro. E ele vem para nos trazer esta proposta de uma aliança nova e uma aliança eterna. Vamos juntos dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração. Pai Eterno, obrigado por esta oportunidade, neste encontro do Palavra da Salvação, onde acolhemos no coração a mensagem de Teu Filho Jesus, que aquece a nossa alma. Sejamos encorajados, ó Pai Eterno, a viver bem este tempo da Quaresma, sempre iluminados e conduzidos pela mensagem do Evangelho. Obrigado, Pai Eterno, que o Teu Espírito sempre nos conduza a ser testemunho da Palavra que ouvimos e refletimos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.